pessoal, eu sou Luciana Barros de Almeida, eu fui presidente da ABPP Seção Goiás nos anos de 2008 a 2010 e depois 2011 a 2013. Agradeço à atual presidente da ABPP Seção Goiás, Maria do Carmo, que nos oportunizou rememorar esse lugar que ocupamos, essa contribuição dada à psicopedagogia no nosso estado, para comemorar, né, os 30 anos da ABPP. E como tema para conversar brevemente aqui hoje, nós definimos família e escola como parceiras na aprendizagem, pensando inicialmente o que há de comum entre a família e a escola. O que há de comum entre a família e a escola é a educação. Nós sabemos que em diferentes instâncias, né, a educação familiar é uma, a escola tem a educação sistemática, que é outra, mas ambas se complementam, portanto, são indissociáveis. E até pensando nessa indissociabilidade, é necessário saber as diferenças e semelhanças entre uma e outra para que haja clareza nas funções que cada uma precisa exercer. Pensando a circunstância atual que nós vivemos aí da pandemia de Covid-19, eu fico pensando como é que estão hoje família e escola. E até foi pensando no momento atual que eu defini esse tema para conversar aqui com vocês. Se formos pensar, tanto família quanto escola fomos também altamente afetadas e estamos aí tentando criar caminhos alternativos que nos possibilitem dar seguimento ao processo de aprendizagem para que as crianças, os jovens e as pessoas, enfim, sejam menos atingidas possíveis em relação à educação enquanto estruturante do ser humano. E ao pensar como é que se encontra hoje essa relação família-escola, nós temos que também pensar como é que estava essa relação família-escola antes da pandemia. Não podemos afirmar que estava tudo muito bem. Não é assim. Por quê? Porque nós somos seres de relação, somos seres humanos em contínuo desenvolvimento, né? Mas reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos aquilo que pode ser melhorado, e é nesse sentido que a psicopedagogia faz esse trabalho de aproximar, de promover o diálogo entre a família e a escola e o sujeito que aprende, né? Então, é também pensando em como está hoje essa relação e como estava ontem essa relação que vai nos mostrar como é que se encontrarão amanhã família e escola quando tudo isso tiver passado e nós retomarmos os nossos lugares de trabalho, né? Com certeza essa experiência está registrada em cada ser, seja ele a criança, o adolescente, o adulto, o pai, a mãe, o professor, o psicopedagogo, o diretor da escola. Enfim, todos nós voltamos para os nossos lugares com uma transformação dessa experiência que fica registrada em nós, né? E pensando nisso, nós compreendemos que há responsabilidades mútuas e recíprocas que precisam estar alinhadas a qualquer momento, né? Porque nós estamos falando de um mesmo ser que está na família e que está na escola. E, portanto, quanto mais alinhado e quanto mais próximo estão esses dois segmentos da sociedade, a família e a escola, mais nós vamos conseguir promover uma aprendizagem satisfatória para esse ser que aprende, né? E essa clareza é fundamental também para que a gente estabeleça aí essa relação de confiança e de respeito tão necessário para a integração desse ser em formação, né? Esse tempo de agora, ele nos mostra, na verdade, ele nos confirma a inexistência de verdades absolutas, né? Nenhuma verdade pode ser absoluta, porque muitas vezes chega a ciência, chega a experiência e nos mostra que aquilo que antes a gente acreditava ser o único caminho possível nos faz recriar e inventar outras possibilidades.
Então, primeiro, crer nisso, né? A inexistência de verdades absolutas. Nós já trouxemos, né, desse momento antes da pandemia, uma crise de ideias e propósitos, que ela não deixou de existir, ela continua existindo, isso se atenua ainda mais. E dentro dessa inexistência de verdades absolutas e uma crise de ideias e propósitos, há uma urgência de criar esses espaços de diálogos entre o eu e o outro. Então, o melhor caminho para que a família e a escola possam se alinhar, pensando na formação desse ser que está na família, que está na escola, é o diálogo. É um poder ouvir o outro e saber em que eles se complementam, diferenciar o papel de cada um, para que possamos, de fato, beneficiar a aprendizagem do ser humano. Para as considerações finais, eu quero pensar junto com vocês que a aprendizagem ela é uma responsabilidade compartilhada e que é tempo de pensar não naquilo que a escola gostaria que fosse feito, não naquilo que a família gostaria que fosse feito, mas naquilo que é possível fazer nesse momento. O que é possível fazer para a família, o que é possível fazer para a escola. Por isso, a flexibilidade é uma palavra que precisa transitar entre a família e a escola, para que as famílias e as escolas possam promover o melhor possível nesse momento em que vivemos. Assim, estaremos favorecendo uma construção de conhecimento que vai legitimar esse ser que aprende, né? Então, como mensagem final, para assegurar a aprendizagem como um desafio nesses tempos adversos, que são extremamente exigentes para todos nós, fica a mensagem de cuidado, de solidariedade, de respeito à vida, de amparo, de saúde e também de educação. Nós estamos experimentando novas formas de viver. O caminho nós não sabemos. Por isso é importante conversar, ouvir, pensar, escolher ao que temos que atender nesse momento. Obrigada pela oportunidade.